Se o Instagram da sua empresa saísse do ar hoje, o seu faturamento cairia? Se a sua resposta for não, você não tem um perfil estratégico do seu negócio. Você tem no máximo uma vitrine e nada estratégica. Olá, bem-vindos. Meu nome é Ana Vaz. Aqui a gente fala sobre tudo que faz o digital funcionar de verdade. Se esse tipo de assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos. Tem vídeo curto quase todos os dias, então tem bastante conteúdo. Os conteúdos são super maratonáveis se você quer entender mais sobre produção de conteúdo para as redes sociais no geral. E hoje a gente vai descobrir se o seu perfil no Instagram é um ativo do seu negócio ou é só uma vitrine mal feita. E sim, existe uma diferença entre o seu perfil ter uma vitrine ou ele ser um perfil que vende. Quando a gente fala de um perfil vitrine, eu tô falando de um perfil super estético, bonito, ele é até organizado, mas ele não tem as informações necessárias para ativar o sininho da compra ali na sua audiência. Para que esse sininho da compra seja ativado, o seu público precisa entender claramente tudo que acontece ali dentro. E para o seu perfil gerar venda, você precisa de 3 pontos indispensáveis. O primeiro deles é ter clareza de público. Você precisa saber com quem você está falando e principalmente para quem você quer vender. O maior erro é achar que todo mundo é nosso cliente e que nosso produto, nosso serviço serve para todas as pessoas. E isso é uma grande inverdade. Primeiro ponto, ter clareza de público. Com quem você está falando aí nas suas redes sociais. O segundo é ter uma mensagem, uma comunicação bem alinhada com a sua oferta. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? Você precisa entender claramente o que você vende, para quem você vende, para daí você entender como que você vai comunicar. E a principal comunicação é quando você entende as dores, as dúvidas, os desejos, os interesses dessa audiência, para você poder produzir um conteúdo interessante para ela, que vai fazer com que ela te identifique como uma solução para o problema dela. O terceiro ponto é que você precisa produzir um conteúdo que prepara, educa e direciona essa audiência para a compra. Então, como que você consegue fazer isso? Com os pontos anteriores que eu já levantei. Identificando esse público com muita clareza, tendo uma mensagem bem alinhada com a sua oferta e sabendo exatamente qual é a solução que você entrega e para quem. Quando você tem isso tudo gera previsibilidade. É onde o perfil começa a fazer sentido dentro do ecossistema do seu negócio. A maioria dos empresários produz conteúdo para ser visto. E isso pode ser um problema. Na verdade, todos os empresários e empreendedores precisam produzir conteúdo para conduzir a audiência. Identificação de problema, identificação de solução e daí identificar que você é a solução que ela está buscando. E para você transformar esse perfil num ativo estratégico, você precisa ter alguns pontos bem esclarecidos dentro do seu conteúdo. Você precisa ter bem claro quem você ajuda. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou social media há mais de 5 anos, já fiz gestão de redes sociais para mais de 43 nichos diferentes. E hoje eu trabalho com gestão de redes sociais, de empresas e empresários, ainda trabalho com consultoria e também eu vendo um curso que ensina essas pessoas a produzirem o próprio conteúdo. Inclusive o link está aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha como que funciona. Mas o que acontece quando eu não tenho clareza do meu público? Não adianta eu tentar oferecer o meu produto ou o meu serviço para quem não se identifica com o problema que eu resolvo. Os problemas que eu resolvo são falta de ideias na hora de produzir conteúdo, ter um negócio, mas não saber comunicar o valor que ele tem, pessoas que até têm ideias, mas não sabem colocar em prática, pessoa que tem dificuldade em fazer roteiros, em produzir ali um conteúdo eficiente, não saber quais são as intenções necessárias por trás dos conteúdos. Então, esses são os problemas que eu resolvo. Não adianta de nada eu querer vender o meu produto para uma pessoa que não está interessada, por exemplo, em produzir conteúdo para as redes sociais. Ou uma pessoa que já contratou um social media, que já tem esse serviço
e ela realmente não quer entender sobre isso, ela só quer pegar o roteiro, gravar, entregar para o social media ir lá e postar, que eu também faço esse serviço. Então, não necessariamente eu preciso comunicar com todo mundo, eu não preciso falar para quem não quer o meu serviço. E ter essa clareza é o primeiro passo para você produzir um conteúdo eficiente. E junto a isso, que eu já até falei, é ter a clareza do problema que você resolve. Qual que é o problema que você resolve? E na hora da sua produção de conteúdo é muito importante você levantar as dores, as dúvidas, os desejos e os interesses dessa audiência. Porque aí você vai tocar especificamente na dor, fazendo com que essa pessoa se identifique com o seu conteúdo e te considere como uma solução para aquilo que ela tem dificuldade. Outra coisa importante é ter chamadas estratégicas para ação. Isso que eu fiz aqui agora foi falar o que eu faço e fazer uma chamada implícita para o meu curso, que eu falei que o link dele está na descrição. Então, você precisa sempre estar lembrando a audiência, fazendo essa venda sem vender, para que ela haja dentro do seu conteúdo. Porque de nada adianta você ficar produzindo um monte de conteúdo sem chamar essa audiência para ação, sem falar com ela, aqui, mas vem cá, clica aqui, deixa eu te explicar melhor o que eu estou vendendo. Clica aqui, vamos conversar melhor se você se identifica com esse problema. Então é muito importante que você tenha essas chamadas estratégicas para ação, para que assim você consiga vender de fato, colocar dinheirinho no seu bolso. Mas tudo isso depende da estrutura e de uma produção de conteúdo eficiente e estratégica. E aí você precisa ser muito honesto quando você olha para o seu perfil nas redes sociais. Você consegue identificar ele como um ativo estratégico do seu negócio? Você consegue identificar ele como um atrativo de novas pessoas para dentro do seu negócio? E melhor, você consegue identificar ele como fazendo parte do ecossistema do seu negócio? Porque a gente precisa identificar o nosso perfil como um setor da nossa empresa. Quando a gente não trata um setor como ele deve ser tratado, ele não performa como ele poderia performar. Então, esse é um erro muito comum entre empreendedores e empresários, de tratar o Instagram e as redes sociais do negócio como um canal ali de vitrine, quando na verdade ele poderia estar gerando muito mais resultado, muito mais receita e atraindo de fato as pessoas certas que querem e precisam do seu produto ou do seu serviço. Então, quando você for produzir o conteúdo para o seu negócio, primeiro ponto, entenda qual é o nível de consciência da audiência que você quer atingir com aquele conteúdo. São 3 níveis de consciência. O primeiro é a pessoa que não conhece o seu produto ou seu serviço. Então, você precisa explicar o seu negócio como se você estivesse explicando para uma criança. E aí a pessoa vai falar, opa, eu acho que eu entendi o que ela está falando. Eu acho que eu preciso disso. E aí você produz conteúdo para um outro nível de consciência, que é a pessoa já identificou o problema e ela está ouvindo você trazer a sua solução. Por exemplo, vamos supor que eu precise ir à manicure. Eu abri o Instagram e eu vi uma pessoa falando que ela faz unhas. E aí ela me fala que faz unhas naturais, que é o caso da minha. E aí eu parei para assistir aquele conteúdo. No meio, o próximo conteúdo que eu assisti dela, ela vai estar me falando da técnica que ela usa para poder fazer as unhas e qual é a durabilidade desse processo, quanto tempo ela demora para fazer, quanto tempo esse processo dura. E aí eu vou começar a identificar ela como uma solução para o meu problema, que é fazer as unhas toda semana. E por último, vai produzir conteúdo de venda, que aí eu entro no perfil dela e vejo lá, marque aqui o seu horário. E aí eu vou lá e vou marcar o meu horário. Então, sempre que você for produzir conteúdo, é interessante você produzir conteúdo em 3 níveis. Não só produzir conteúdo para atrair, não só produzir conteúdo para quem já conhece, para quem já identificou o problema e já te identificou como solução, e não só produzir conteúdo de venda. O ideal é você produzir esses 3 níveis de conteúdo com frequência para que esses 3 tipos de pessoas
sejam conduzidos pelo seu conteúdo a conhecer você, identificar o problema e comprar de você. E se você também quer transformar o seu perfil num ativo estratégico do seu negócio, já se inscreve aqui se você gosta desse tipo de assunto. A gente tem pelo menos 3 vídeos longos, vídeos curtos quase todos os dias aqui no YouTube. Segue também lá no perfil no Instagram. Lá eu produzo conteúdo com muita frequência, tanto nos stories quanto no feed. E até o próximo!